Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Juris Talk. Hoje eu estou aqui com uma convidada especialíssima, minha ex-aluna, parceira de vários projetos, Elo Papa, vai nos trazer aqui muitos ensinamentos sobre a parte de formação empreendedora. Elo, seja bem-vinda ao Juris Talk. É mais uma vez um prazer estar aqui com você, muito feliz mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, professor. Realmente são vários projetos, já estivemos nessa mesa em outros momentos, é sempre uma honra estar juntos. E eu tenho a impressão de que ainda vão vir muitos projetos pela frente, né? Não tenha dúvida, né, Elô? Você sabe da história, né? Sabe que está lidando com pessoas que gostam dessa parte empreendedora, então é muito bacana isso. Elô, a gente sempre começa o Juris Talk fazendo uma parte introdutória de conhecer o nosso entrevistado. Eu sei que eu conheço você com uma certa profundidade já de algum tempo, mas nosso ouvinte, nosso telespectador, ele não conhece. Então, a ideia, na realidade, é conhecer um pouco de Elo. Quem é Elo Papa, quem é Heloísa Papa, que está aqui na nossa entrevista? Legal. Uma pergunta difícil, mas eu vou me reconectar, em primeiro momento, com as minhas raízes. Claro. Eu sou aqui de Natal, do Rio Grande do Norte. Eu sou filha de Michele, que é empreendedora desde sempre. Ela é formada em farmácia, mas a vida inteira empreendeu. E de Roberto, que tem uma mente muito empreendedora e atua no setor público com essa mente muito empreendedora. Tenho 2 irmãos que, inclusive, acabaram de concluir a residência médica, os 2 em medicina da família. E a gente cresceu sempre em um lar que tinha como valores, principalmente, a educação. E era uma educação empreendedora, mesmo que eu não soubesse na época. E o que eu acho que faz ser uma educação empreendedora? Mente aberta, no sentido de fazer acontecer, abraçar diferentes projetos, testar, arriscar. Meus pais sempre tiveram muito esse espírito de vão lá, faz. Eu lembro da gente pequeno, aí tinha o veraneio, aqui em Natal isso é muito comum. Cultural, né? De ir pra praia, enfim. E aí eles compravam forminha, gesso, pra gente fazer umas forminhas. Colocava imã atrás e vendia na família imã de geladeira em formato de concha, enfim. Que bacana. Então, para criança, era uma brincadeira que estimulava a criatividade, a coragem, né? Até ali a falta de vergonha na cara de vender, né? De, tia, compra aqui. E a gente fazia um dinheirinho em janeiro para isso. Então, assim, foi um lar que sempre teve isso muito forte. E também sempre teve muito espaço para testar, para arriscar, para ir para diferentes caminhos, muito suporte, vamos dizer assim, né? Eu acho que o medo era algo pouco presente lá em casa, no sentido da proteção de não você não vai dar conta, ao contrário, vai, teste, por que não? Né? O que você tem a perder? E eu acho que isso foi importante, assim, na nossa formação. Então, quer dizer que a origem, a raiz da família Papa é exatamente essa família empreendedora que tem a cultura de empreender, de fomentar. Isso é muito bacana. Realmente, a educação é muito importante. A gente sabe que a educação é para além da educação formal. Ela começa na família, né? A tradição da família é muito importante. E é muito bacana ver isso, porque, de fato, eu também brinco lá em casa, eu sempre coloco isso, eu coloco os desafios exatamente para que comece a aprender, ter essa mentalidade empreendedora, né? Eu acho que é muito isso, né? Essa ideia de construir realmente o ser humano e colocar essa mentalidade já plantadinha na família. Então, no final, você não é produtor, você é produto, né? Dessa família empreendedora. E eu preciso trazer isso, porque quando me perguntam da minha história, até porque, assim, o fim da minha história profissional não é o fim, mas, assim, um ponto-chave. O fim, Elo, aí você complica a minha vida. É verdade. Se você está falando em mim. A conclusão dessa educação, sim, quando a gente olha, né, para a graduação, é a advocacia. E a advocacia nem sempre é o lugar que se imagina muito empreendedorismo, infelizmente. É por isso que a gente também vai conversar muito sobre isso aqui. Mas essa veia ou essa mentalidade empreendedora não veio realmente da minha experiência universitária, veio antes, do lar, com esses estímulos lá em casa. Então, isso era muito forte. E é até curioso que hoje
Meus 2 irmãos são médicos, que também não é um segmento onde explora-se muito o empreendedorismo. Verdade. Mas um irmão é empreendedor digital, tem um curso online com foco em medicina da família, vende, tem uma comunidade, enfim. E o outro irmão já empreendeu diferentes coisas e hoje ele empreende, inclusive, em energia solar. Então, ele fez a família toda, as tias, as primas que têm empreendimento, tudo é com base no... Tudo bebe da fonte da energia solar que ele desenvolveu. Então, eu acho isso curioso, porque apesar do caminho acadêmico que cada um foi traçando, eu acho que esse estímulo, né, a pensar em novas possibilidades, abraçar diferentes projetos, que veio já ali das raízes, ficou tão vivo que realmente os 3, em vertentes diferentes, foi desenvolvendo. Eu sei que não faz muito tempo, mas eu vou fazer um cortezinho para você entender. Eu acho que a gente deve ter pessoas com essa idade, né? A gente já está aí também em algumas redes sociais mais modernas, como TikTok, etc. No ensino médio, né? Como é que era essa inquietação para um empreendedor? Eu tenho uma história, mas eu queria escutar a sua história. Olha, professor, o ensino médio foi um momento... como é que eu posso dizer, assim? Eu acho que foi um momento de incubação, mas não incubação empreendedora, foi mais incubação acadêmica. Por quê? Nós fomos estudar numa escola estilo cursinho. Antes do ensino médio, nós estudamos numa escola que trabalhava muito diferentes habilidades. Então, por exemplo, nessa escola, antes, né, no ensino fundamental, eu fui líder de sala. E aí, quando você é líder de sala, nessa época, você não faz coisas muito extraordinárias. Mas você representa um grupo, né? Você dialoga com a coordenadoria para poder pensar nos jogos internos. Você faz o churrasco da turma. Então, de certa forma, você está explorando algumas habilidades que são importantes para empreender. Então, são parentes com relação... Me permita, porque você falou de um tema que me brilha os olhos, que é a liderança, né? Então, a liderança... é um vetor do empreendedorismo muito forte, muito forte. E a gente tem perdido um pouco dessa lógica, né, da liderança, por acreditar que a liderança está muitas vezes relacionada à política. Né? Então, existe também uma preocupação muitas vezes, meu filho tem a capacidade de liderança, mas eu não acho interessante a política, quando na realidade... tem muito a ver com empreendedorismo. A gente certamente vai ter algum momento aqui para falar sobre liderança, mas muito bacana você ter tocado nesse tema. E aí, os dilemas do ensino médio, Pois né? E aí no ensino médio, então imagine que no ensino fundamental a gente tinha essas práticas, a gente fazia muito esporte, inclusive, desde pequeno. Era uma regra também em casa, você pode escolher o que você quiser, mas vai fazer algum esporte. Então, eu sou muito grata a isso também, porque hoje eu vejo os frutos positivos de diferentes... tanto mental como físico também, né? De equilíbrio, de você ter mais noção de espaço, enfim. Só que quando a gente chegou no ensino médio, como era o estilo cursinho, o foco foi total para aliar hard skills, né? Então, você vai ter que acertar X em matemática, né, no Enem, não tem conversa, X em português, em ciências naturais, né? Não lembro exatamente como é que era o termo do Enem, enfim. E aí foram 3 anos mais nesse viés, assim, técnico. Para mim, foi uma fase mais difícil, exatamente porque eu sentia muita falta desse lado mais criativo, do lado mais dinâmico. Colocaram você numa caixinha. Um pouco, sabe? Aquele estilo Revolução Industrial, 1600, botaram assim. Agora, assim, o erro era da escola? Não. Ela conseguiu cumprir com o que ela prometeu. Tanto que realmente os 3 tiveram, graças a Deus, aprovação na federal. Então, foi maravilhoso. Os 3 de primeira. Foi um investimento que os meus pais fizeram ali considerável para a gente conseguir ter isso. Então, realmente sou muito grata. E eu acho que o ponto não está na escola, está em todo o sistema. O sistema, né? Toda a estrutura que valoriza pouco. Liderança, por exemplo, comunicação, relacionamento interpessoal. E quando a gente vai para o mercado, que aí, né... Mas não, calma. Eu acho que antes do mercado, a ideia é que para a gente poder conectar até a formação empreendedora e como a gente está na área jurídica, né? Pergunta que não quer calar, e por que o direito? Por que escolheu o direito no ensino médio para ir para a universidade? Tem uma história curiosa também. O meu pai não queria de forma alguma. Ele queria que os 3 fossem medicina. A gente cresceu ouvindo isso. E não era assim filha, será? Era assim, não, os 3 medicina. Só que eu enxergava que a prática da medicina, como qualquer profissão, mas eu acho que em razão da complexidade do exercício da medicina, exigia muito amor
por aquilo, né? Então, você realmente tem que gostar, porque é uma rotina bem difícil e que te coloca em situações também difíceis emocionalmente. Então, ou você se apaixona muito por aquilo, ou você vai ser um profissional muito medíocre. Acho que a palavra é essa. E não no sentido de... Eu acho que no sentido até de se conectar com o paciente, sabe? De não ter sensibilidade que é necessário. Só um parênteses. Eu sou apaixonado pelo direito, mas eu tenho um nível de respeitabilidade da medicina absurdo. Eu acho que realmente é uma dedicação, é uma profissão realmente diferenciada na sociedade. Não tem como negar isso. E assim, professor, porque eles lidam com pessoas que estão em real estado de vulnerabilidade. Então, não existe um momento que você precise mais do cuidado de outra pessoa, da empatia de um profissional, do que quando você está adoentado, né? E você precisa confiar naquele profissional. Enfim, então realmente é uma profissão que exige um amor. E eu não sentia. Não era que eu não gostava, eu gostava de muitas coisas. Tem pessoas que nascem, eu quero isso. E tem pessoas que nascem falando, não quero isso. Eu acho que eu também seria feliz na medicina, também no direito, no empreendedorismo, enfim. Porque talvez eu, pelo meu perfil mais generalista, acharia um caminho que eu iria gostar. Mas, na época, eu tinha um pouquinho de autoconhecimento. E desse autoconhecimento, eu via que eu gostava de me comunicar. E aí eu achava que a medicina não ia explorar isso tão bem como o direito. Então, se tem um lugar que eu vou explorar mais essa habilidade, que é a comunicação, eu acho que é o direito, se comparado à medicina. E eu via muito nos filmes, nas séries, né? Os advogados, juízes. Exatamente. A eloquência, a fala. Eu falei, eu acho que esse pode ser um bom caminho. Mas eu lembro que já naquela época, quando eu refletia assim, o que eu gostaria de fazer? E eu pensava, eu gostaria de resolver problemas sociais. Só que, assim, eu entendi, até estudando um pouco sobre cenário socioeconômico atual e juventudes, enfim, que não é uma realidade só de Natal, mas Brasil. Que, quando se é jovem, você escuta muito que são 3 caminhos que vão te levar ao sucesso, né? Ou medicina, ou direito, ou engenharia. Então, quando eu pensava, eu quero resolver problemas sociais, eu não conseguia enxergar qual dos 3 ia ser melhor, assim. E talvez, se eu fosse traduzir aquilo que eu pensava na época, seria até uma administração pública, sabe? Ou alguma coisa mais voltada para administração, para gestão, para resolução de problemas de maneira geral. Mas aí eu não tinha esse nível de autoconhecimento. É um processo que foi acontecendo. Bem mais profundo, né? Exatamente. Então, eu escolhi o direito por isso. Eu enxerguei que seria um lugar que eu ia explorar mais a comunicação. Bati o pé, comprei a briga, né, com o pai. E aí, ele ficou meio chateado no início, mas depois ele me explicou, e fazia muito sentido, né, que ele falou, o ponto não era o curso que você ia escolher. Eu sempre defendi que os 3 fizessem medicina, porque eu não queria que vocês fossem por um caminho por achar que seria mais fácil. Então, eu vou escolher esse curso porque aí eu sei que eu vou passar e vai ser mais fácil, não preciso estudar tanto. Então, você pode fazer o curso que você quiser, mas que você estude para ser suficiente até para passar em medicina. Olha aí, tá vendo? Então, tinha um fundamento ali muito louvável, né? Certeza. E, com certeza. Os pais não erram. Tenho certeza disso. Eloy, e quando você entrou no curso? E aí, quando você se deparou lá com a universidade, com as disciplinas, com o dia a dia do curso de Direito, como é que foi essa... Eu sei o finalzinho, né? Uhum. Depois a gente vai contar, mas eu quero o começo, o que aconteceu, como é que foi essa chegada lá. Olha, quando eu entrei no curso, eu senti como se eu estivesse ou saindo da caverna ou entrando numa caverna. Porque eu não tinha nenhuma referência de profissionais jurídicos na minha família. Ninguém. Parte de mãe, todo mundo empresário, empreendedor. Meu avô foi empreendedor lá em Mossoró, um grande empreendedor. Então, Deuel Diniz, especialíssimo. E aí, eu tinha muita referência de empreendedores. E o meu pai, servidor público, e minha família, parte de pai também, praticamente ninguém nessa área. Então, para você ter ideia, eu cheguei no curso e eu não sabia o que era um vademecum. Sem exagero. Zero. Quando o professor, tem que comprar um vademecum, não sei o que. Meu Deus, o que é isso? Aí quando eu falei, é um livro. Eu falei que eu cheguei na livraria e o tamanho do livro e tal. Então, foi um processo ali de entender. Mas,
Logo no primeiro semestre, eu entrei num projeto de extensão que foi a Empresa Júnior. Aí... Já começou a se encontrar, né? Exatamente. Então, eu comecei a gostar muito da teoria do direito, dos princípios, dos fundamentos, porque eu acho que esse meu lado mais humano, mais das ciências sociais, casou muito com isso. Certeza. E, em paralelo com a vivência que eu fui tendo na Empresa Júnior, eu fui despertando para alguns conhecimentos que aí eu acho que já estava ali no meu subconsciente, do que eu ouvia das conversas da família, do que a gente brincava, né, na infância, estimulava, só que de uma forma um pouco mais estruturada, um pouco mais organizada, associada à gestão, a desenvolvimento de pessoas, à liderança. Então, foi um espaço muito positivo pós aquela vivência que eu tive no ensino médio, que foi uma vivência em que eu precisei deixar isso muito de lado, focar muito na parte técnica. E quando eu entrei na universidade, eu vi que existia espaço para isso, foi um alívio, porque eu entendi que realmente tem elementos, tem habilidades que são valorizadas para além do técnico, que são necessárias, e eu vi um lugar para expressar a minha identidade. Fantástico. E assim, Elo, só para fazer um parêntese, né? Acho que foi mais ou menos no começo ali, né? A gente, na universidade, criou, né? Na realidade, quem criou esse projeto, para deixar bem claro, né? Foi uma tríade de professores na universidade, professor Marco Bruno, professor Ana Beatriz e professor Diogo, que eu eternamente os agradeço, porque sei que depois eu fui ser um pai adotivo dessa criança e fiquei muito feliz no período que estive lá. Estou retornando, inclusive, agora recentemente. Boa. E era algo era muito disruptivo, porque a gente começou a falar de empreendedorismo, do movimento de empresa, né? Então, eu acho que foi bem no começo isso, né? Conta um pouco aí dessa história da empresa, porque eu acho que é o ponto de conexão da ideia da formação empreendedora. O que é que você viveu lá? Como foi a jornada na empresa Júnior? Que eu acho que também foi diferencial na sua formação. Pois como era a realidade do curso, né? E quais eram os projetos disponíveis? Nós tínhamos projetos ali muito associados a ações sociais, né? Com foco em atender vulneráveis, em acompanhar, às vezes, inclusive, cenários e pessoas que estavam em sistema prisional. Nós tínhamos outros projetos que estimulavam o debate, então, ali com uma pitada mais de relações internacionais, né? E aí o discurso, inclusive a oratória. Isso. Um projeto um pouco mais disruptivo que trazia um olhar mais da advocacia, só que ainda era muito voltada para como que eu aprendo o que o advogado faz indo no escritório, eu vou fazer uma conferência e eu vou convidar advogados. E a Empresa Júnior, ela trazia um viés muito prático, que eu acho que foi a diferença na minha trajetória e era o que eu via de diferente em relação aos outros projetos. A gente não estava simulando, a gente não estava testando, nem aprendendo teoria. Na verdade, a razão de ser da Empresa Júnior era exatamente, e é até hoje, você aprender na prática aquilo que a universidade já traz na teoria. Ela não tem o objetivo de conflitar com a universidade, nem de desvalorizar a universidade. Ao contrário, é de fortalecer através de uma vivência real de mercado. Só que com uma proteção muito importante de professores, experientes, orientadores, que vão guiar o caminho. Então, na época, quando eu entrei à Empresa Júnior, inclusive, ela era ainda uma iniciativa, ou seja, ela não cobrava pelos serviços. E o que significa, né, cobrar? Significa você ter uma remuneração daquilo que está sendo feito para o mercado, mas usar essa remuneração toda para a Empresa Júnior. Né? Então, não tinha ali uma remuneração para os membros, era realmente para reinvestimento da experiência, do crescimento da Empresa Júnior, para comprar material, para investir num curso para os membros, enfim. E aí a gente começou, então, quando era iniciativa, a gente ainda tinha uma atuação muito tímida de fazer um projeto voluntário de um estatuto aqui, de uma organização, um estatuto ali, mas a gente foi criando mesmo, desde a base, o que seria a cultura de uma empresa? Como que seriam as metas de uma empresa? Quanto que seria um faturamento mínimo para que esse grupo de 20 pessoas tenha uma experiência legal?
para que não seja um grupo, inclusive, elitista, que só pode participar quem pode manter, né? Quem pode pagar para estar nos eventos e tudo mais. Então, como é que a gente torna isso aqui mais acessível a partir da própria prática da empresa júnior? E assim foi. E aí, quando você começa a quebrar a cabeça para isso, e você passa isso de geração em geração, porque eu acho que esse é outro ganho, né, da empresa júnior, que você todo ano tem uma gestão que dá continuidade ao que a outra gestão está fazendo. Você vai aprendendo a fazer, você vai melhorando o que você está fazendo e você realmente vai sentindo como é ter uma reunião com o cliente, como é receber um feedback negativo, como é liderar um grupo, como é liderar a si. Então, foi uma experiência que permitia você mergulhar no mercado, só que sem a pressão e o medo de você errar. Você tinha um espaço para aprender. Sob controle, né? Exatamente. É muito interessante porque é exatamente isso, né? Você cria na empresa júnior não uma simulação, mas existe um organismo vivo, né? Ou seja, ele está atuando efetivamente como empresa dentro do mercado, mas sob a proteção dos tutores, da universidade, com uma margem para, não é para errar a palavra, mas para fazer a coisa em desenvolvimento, ou seja, com outras pegadas, enfim. Eu realmente acho fantástico. Na realidade, a gente já conversou sobre isso, né? O vetor que a empresa júnior traz é o vetor de uma formação empreendedora dentro da universidade. Então, se a gente pegar qualquer área, qualquer disciplina, qualquer curso de graduação, ele vai desembocar no mercado também. Claro, tem áreas específicas no setor público, mas existe um mercado. E o mercado demanda essa formação empreendedora. Exato. Então, é um conhecimento transversal, né? E eu acho muito interessante porque você conseguiu, na gestão, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho, fazer o percurso do movimento, né? Ou seja, trabalhar essa essência, depois conhecer um pouco mais para fora, por exemplo, da caixa, que é a universidade, já no movimento aberto, já no movimento Brasil, né? Então, eu queria que você contasse também um pouquinho dessa experiência, da saída da nossa realidade para uma realidade nacional. Legal. Esse é um fator interessante também no movimento Empresa Júnior. Você entra com o objetivo de desenvolver a si. Quando você começa a viver o movimento Empresa Júnior, você se conecta com um propósito muito maior. Por quê? O movimento ele tem o objetivo de formar lideranças. Inclusive, a missão é formar, por meio da vivência empresarial, lideranças comprometidas e capazes de transformar o Brasil. Então, nem é mais os cursos, nem são mais, né, as profissões. E comprometida significa emocionalmente ligada com o Brasil, emocionalmente conectada com o nosso país, e capaz significa tecnicamente suficiente para fazer as coisas realmente acontecerem. Porque, às vezes, a gente vê, principalmente, né, nas instituições, pessoas que têm interesse em fazer, mas elas não têm capacidade. Elas não conseguem, não têm gestão. Ou o contrário, têm capacidade técnica, têm títulos, mas elas não têm compromisso. Elas não têm interesse em fazer aquilo. Então, quanto mais você se envolve no movimento, mais você vive essa transformação. Você percebe que você melhora em gestão, em mentalidade, em liderança. E você percebe que outras pessoas também evoluem e que, de fato, a gente pode construir e impulsionar uma geração que vai ser mais suficiente, mais capaz e mais comprometida para transformar o país. Então, quando eu estava no 3º ano de Movimento Empresa Júnior, que é bastante tempo já, porque lá é mais rápido, assim, né? 1 ano e meio, normalmente é a experiência. Mas eu me envolvi muito, eu gostei muito. No 3º ano, eu estava vivendo 2 momentos. Um de muito propósito, assim, de muita conexão com o propósito com o Movimento Empresa Júnior. E, em paralelo, baixa clareza do como e aonde eu gostaria de atuar quando graduada. Então, eu olhava para o futuro e eu pensava, e agora? Para onde eu vou? E o Movimento Empresa Júnior, nível nacional, tinha a sede em São Paulo. Eu olhei aquilo e pensei, poxa, trabalhar lá vai ser um caminho que vai tanto me conectar com esse propósito, como abrir mais portas, mais oportunidades, eu vou poder ampliar meu repertório, enfim. E assim fiz. É um processo seletivo super difícil, porque o movimento tem 30 mil pessoas. Qualquer pessoa pode se inscrever, então
E era algo muito distante, eu não fazia ideia do que eles avaliavam, de como era. Então, eu mergulhei, assim, estudei valores, a história do movimento, os planejamentos dos últimos triênios, enfim. E deu certo, fui aprovada e fui morar em São Paulo. E aí, realmente, assim, é uma... E aí, olha só a questão da educação, né? Eu lembro que quando eu comecei a imaginar fazer o processo, eu sabia que tinha que morar lá em São Paulo. E aí eu fui conversar com meu pai e eu falei assim, pai, estou pensando em fazer um processo seletivo para participar de uma organização em que são 20 pessoas selecionadas do Brasil para ir morar lá e trabalhar durante 1 ano no projeto. Eu gostaria de saber se você permite, né, que eu vá, se você tem algum ponto e tal. E aí ele falou assim, filha, esse é o tipo de experiência que até se precisasse pagar, eu pagaria para você ir. Com certeza. Então, assim, é um estímulo muito com forte, certeza, né? Com certeza. E eu digo isso porque eu estava Vai no meio se da joga, graduação. né? Vai se joga. Exatamente. E eu estava no meio da graduação. Muitos pais... e tem outra coisa interessante também. Eu fui presidente da empresa Júnior. Antes de ser presidente, eu também... Meu pai, ele sempre ocupou, assim, para mim, um papel de mentor profissional. E a minha mãe, mais uma mentora espiritual. Ela tem um olhar de fé, uma vida de fé muito forte. E meu pai, mais desse lado profissional. E aí eu estava pensando em ser presidente e eu fui consultá-lo também. Pai, estou pensando em ser presidente. Mas, isso assim, 2 anos de graduação. Olhando para o meu futuro profissional, eu acho que eu quero ser juíza. E ele, concursado, falou assim, minha filha, se você quer ser juíza, é sentar e estudar. Não tem outra coisa. Não se passa em concurso, participando de projetos, nada, a não ser sentar e estudar. A trilha é outra, né? A trilha é outra. Então, se esse é o seu objetivo, querer ser presidente da empresa Júnior não vai contribuir para isso. Aí eu recebi aquilo, sabe quando é tão racional que você fala, me convenceu, mas emocionalmente eu estava assim, não é possível, enfim, eu realmente engoli porque fazia sentido racional, mas eu lembro de ter recebido aquilo com tristeza, né? Tipo, caramba, eu também me interessava no movimento. Aí ele mesmo, passou-se alguns dias e falou, filha, eu mudei de opinião. Na verdade, você vai ter a vida inteira para estudar para o concurso de juíza. E nunca mais você vai ter oportunidade de estar na universidade fazendo parte de projetos como esse. Então, eu acredito que você deveria tentar. Era o que eu queria, né? Ouvir. Fui. E mergulhei, fui presidente. Também foi uma experiência incrível de liderança, de autoconhecimento, enfim. E aí voltou nesse momento e foi quando eu perguntei, né? E ele falou assim, seria o tipo de experiência que eu pagaria para você ir. E por que eu digo isso? Eu estava no meio da graduação e eu sei que tem jovens que recebem resistência dos pais. Num momento como esse, inclusive dentro do movimento, dos pais falar, é um absurdo você estar querendo... Eu tive que... como é que a gente chama? Não é travar a graduação, Suspender, trancar. Exatamente. Eu tive que trancar para poder ir para São Paulo. E muitos pais, de jeito nenhum, você vai trancar. Mas eles tinham esse olhar de como as diferentes experiências podem agregar na vivência. Com certeza. E aí foi. E foi muito uma nova graduação. Muito bacana. Realmente é uma experiência única, né? Você imaginar que dentro da perspectiva da universidade, isso não é comum. Eu estou há 20 anos como professor e conheço o seu caso apenas. Então, é algo que faz muita diferença, vai se trazer realmente uma perspectiva de melhoramento de algo que não está presente no nosso dia a dia da universidade. Isso fez com que você voltasse com outra cabeça, outra pessoa. E aí foi quando a gente meio que se conectou no final do curso, você dizendo, olha, eu queria falar sobre formação empreendedora. Exatamente. Conta um pouquinho dessa jornada também, do final do curso, da monografia, do que você resolveu propor e a gente conseguiu ali finalizar de uma forma, na minha visão, bem bacana. Pois é, toda essa vivência me fez enxergar como eu precisei beber de conhecimentos, experiências fora da universidade para poder agregar a minha formação profissional, sobretudo no movimento Empresa Júnior. E aí, quando eu comecei a pensar no TCC, eu realmente fui muito nesse caminho. Poxa, e se nós conversássemos sobre, fizéssemos um cruzamento entre o que a universidade ensina, quais habilidades são desenvolvidas na universidade, versus o que é cobrado no mercado. E aí foi quando a gente mergulhou mesmo nas competências, analisando relatórios
de Future of Jobs e de outras instituições, né? Future of Jobs em específico do Fórum Econômico Mundial, que é uma das instituições mais renomadas. E também analisamos outros relatórios para, a partir dessa análise, entender, será que de fato a formação está sendo completa para a realidade socioeconômica atual? Ou estamos ainda numa formação muito técnica, muito fechada, que já não atende. E aí foi onde a gente começou realmente a desenvolver o trabalho. Fiquei honrado com o convite, né? Quando eu vi... Não poderia ser outra pessoa. Eu disse, meu Deus do céu, é exatamente o que eu penso. Acho que os frutos do meu périplo de professor estão sendo colhidos agora. Quando eu vi, eu disse, agora a gente vai falar sobre isso mesmo. Muito bacana. A ideia era a gente apresentar, né? Você apresentar uma perspectiva de melhoramento da graduação com esse viés empreendedor, né? Trabalhando elementos que a gente sabe que são demandados fora da universidade, mas que muitas vezes não são trabalhados na universidade, naquele ambiente que é o ambiente ideal, né? De trabalho com relação a isso. Eu fiquei muito encantado com o convite, a gente terminou com louvor. Isso gerou, né, Lu, a lógica da sua atuação hoje, né? Você viu muito espaço, né? Um oceano azul, né, para trabalhar o que você trabalha hoje, que é desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de pessoas, né? Então, fala um pouquinho também como é que está esse pós-universidade, além da advocacia, essa questão do desenvolvimento de pessoas. Legal. Eu gosto de uma analogia, que inclusive foi a analogia que iniciou a minha apresentação no TCC, que eu acho que ela explica muito o trabalho que eu faço hoje. Se chama, não é analogia, é uma parábola do sapo. Eu vi essa parábola no livro que se chama A Quinta Disciplina, de Peter Senge, um excelente livro que fala sobre visão sistêmica, organizações que aprendem, que crescem. E ele fala o seguinte, se você colocar um sapo dentro de uma panela com água em temperatura ambiente, ele vai ficar lá tranquilo, vai dormir, vai acordar e nada vai acontecer. Se você colocar o sapo dentro de uma panela com água fervente, em razão da diferença de temperatura, você coloca e ele imediatamente pula para fora, porque ele percebe essa mudança de temperatura. Mas se você colocar o sapo dentro de uma panela com água em temperatura ambiente e gradativamente você aumentar essa temperatura, em razão dessa mudança ser muito baixa, o sapo não percebe a diferença. Ele vai ficando até que ele fica zonzo, fraco e até que ele morre. Muitas vezes, quando a gente olha para o cenário socioeconômico de trabalho também, profissional acadêmico, é como se estivéssemos dentro de uma panela que está aquecendo vagarosamente e não conseguimos perceber que, logo menos, se continuarmos nessa panela, não sobreviveremos a esse sistema. E aí eu trago essa parábola num viés de olhar exatamente para essas habilidades e competências, que é o que eu faço hoje enquanto trabalho, principalmente nesse desenvolvimento profissional. Que você tem percebido quais são as novas habilidades que estão sendo demandadas, que você não tem ainda, e que se você continuar sem ter, você vai ser cada vez mais excluído do mercado, mais negligenciado. E você precisa desenvolver para abaixar essa temperatura, né, para voltar ao status de conforto, de segurança profissional. E quando a gente olha para essas habilidades a partir de dados, de evidências, né, que não é achismo da Elo, não são percepções só da minha vivência, realmente é com base nesses relatórios, essas competências são, sobretudo, competências sociocomportamentais. E competências digitais cada vez mais também. Então, elas têm chegado, antes das top 10 era uma, depois duas, hoje são 3 das top 10. Eu acredito que daqui a pouco vai ficar meio a meio, porque o mundo está caminhando para isso. Verdade. Então, um aviso, né? Um alerta. Independente da área que você é hoje, da área que você se formou, nos próximos 10 anos, você vai precisar entender sobre linguagem de programação. Eu sou do direito, né? De um setor completamente diferente, mas eu preciso, no meu planejamento de vida, eu preciso estruturar um momento em que isso vai se tornar mais próximo da minha realidade, que eu vou precisar entender pelo menos o básico de linguagem de programação, de análise de dados, de inteligência artificial, porque cada vez mais o mercado caminha para esse lugar. Quem está dentro, quem se adapta, quem aprende, continua. Quem não aprende, não vai acompanhar. Não adianta adotar uma postura de negação, né? Que às vezes acaba sendo esse lugar. Ah, mas não concordo, não deveria ser assim.
a vida não é sobre como deveria ser ou não, né? Se fosse, né? Exatamente, c'est la vie. É como Na realidade, hoje a gente vê um nível, né, de velocidade, né, de mudanças que, de fato, esse